Shalom, pessoal! Hoje eu estou especialmente feliz porque nós chegamos na última paraxá do livro Bereshit, Gênesis. Nós estamos juntos desde o dia 19 de outubro. Vocês têm me acompanhado aqui seguindo as parashiot. Eu quero agradecer pela fidelidade dos que estão aqui desde o início e também quero agradecer aos que foram chegando. Muita gente chegou nesse mês, 2 meses e meio. E, bom, tem sido riquíssimo para mim esse estudo, essas atividades, e eu espero que tenha sido e que esteja sendo para vocês também. Eu quero pedir novamente que vocês comentem, deixem as suas impressões, agora que o livro está terminando, o que vocês aprenderam, o que surpreendeu vocês, o que vocês acharam dessa leitura judaica da nossa Torá. Lembrando a vocês que essas coisas não saem da minha cabeça, são escritos do rabino Ruben Tradbergs, que são publicados semanalmente numa revistinha que eu recebo todo sábado na minha sinagoga. Então vamos à paraxá de hoje, que se chama Vairi, que está em Gênesis, do capítulo 47, versículo 28, até o final do livro, no capítulo 50, versículo 26. Vairi significa e viveu, porque começa dizendo: Vairi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esre shana. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. No resumão, que a gente faz toda semana, Jacó exige ser sepultado em Israel. José jura que o fará. Jacó eleva seus netos Efraim e Manassés à igualdade com seus filhos como tribos que se estabelecerão na terra de Israel. Ele abençoa Efraim e Manassés. Jacó chama todos os seus filhos e abençoa cada um deles, e então morre. Ele é sepultado com grande honra em Maarat Amarpelá, e os irmãos temem que José agora busque vingança. José os tranquiliza e pede para ser sepultado em Israel quando o povo judeu retornar. Ele morre e é colocado em um caixão no Egito, e assim termina o amado livro Bereshit. Bereshit significa no princípio, que é o livro de Gênesis. Primeira aliá. Jacó pede a José para jurar que não o enterrará no Egito, mas sim com seus antepassados, e então Jacó adoece. Ele conta a José que Deus lhe apareceu na terra de Israel e que foi-lhe dito que seus descendentes teriam posse permanente daquela terra. Efraim e Manassés seriam tratados como tribos iguais na divisão da terra. A paraxá Vairi é um contraponto à paraxá anterior, Vaigash. A paraxá Vaigash trata do Egito. A paraxá Vairi trata da terra de Israel. Em Vaigash, os irmãos se reuniram com José, mas, mais importante, José exigiu que Jacó e toda a família se mudassem para o Egito. Os motivos de José eram honestos, eram puros. Ele queria salvar sua família dos 5 anos de fome que ainda estavam por vir. A família toda se mudou para o Egito e, com os 5 anos de fome, José adquiriu todo o dinheiro, gado e terras para Faraó. O tema daquela paraxá é o Egito. A família se mudando para o Egito e Faraó se tornando extremamente rico e poderoso, possuindo todo o Egito. Na paraxá de hoje, o tema central é a terra de Israel. Fica claro que Jacó que ele se vê entrincheirado no Egito e ele não está feliz com isso. Toda a paraxá é sobre Jacó. E ele persiste em um tema. Este não é o meu lugar.
Tudo que ele fala é sobre a terra de Israel. Não me enterrem no Egito. Efraim e Manassés serão iguais na divisão da terra, que eles prosperem na terra de Israel. Ele abençoa os filhos, enfatizando suas atividades na terra. Jacó insiste: estamos aqui, mas somos de lá. A primeira coisa que ele insiste é em ser enterrado na terra de Israel. Já se passaram 17 anos. A fome já acabou há pelo menos 12 anos. Para Jacó está claro que eles estão se sentindo muito estabelecidos e muito confortáveis na terra do Egito para pensarem em retornar a Israel. E ele não está feliz com isso. Ele faz José jurar que o enterrará na terra de Israel. Quando Jacó adoece, José corre para visitá-lo com Efraim e Manassés. Jacó não sabe que as crianças estão lá. Jacó inicia uma espécie de benefício de primogenitura para José. Ele diz a José que recebeu uma promessa divina de que seus descendentes seriam Kahal Amim, povos múltiplos. Ele interpreta isso como significando que mesmo depois que ele, Jacó, deixar de ter filhos, mais filhos serão acrescentados ao povo, e é assim que ele absorve Efraim e Manassés como tribo, como filhos dele. Então ele diz a Jacó que Efraim e Manassés serão tribos na terra de Israel. Efraim. Não haverá tribo de José. Em vez disso, seus 2 filhos irão cada um ser uma tribo. Agora aqui eu quero fazer um parêntese, dar uma parada no texto do Rabino Tradbergs para explicar a atitude de Jacó, para que fique claro por que o Rabino disse que Jacó quis beneficiar José com a primogenitura. Vamos dar um salto no futuro, ler o que Moisés vai legislar mais tarde, lá no livro Devarim, Deuteronômio, no capítulo 21, versículos 15 e 17. Está escrito assim: quando um homem tiver 2 mulheres, uma amada e outra que o aborrece, e ambas lhe derem filhos, e o filho primogênito for da que o aborrece, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, o primogênito. Porém, ao primogênito, filho da aborrecida, reconhecerá para dar-lhe 2 porções de tudo o que possuía. Fecha aspas. Ao adotar os filhos de José e fazer com que cada um herde uma porção da terra de Israel, Jacó está, na verdade, dando 2 porções a José. Embora, como já vimos, quem acabou herdando a primogenitura foi Judá. Mas essa iniciativa de Jacó não será sem consequências. Agora fecha o parêntese. Vamos voltar ao Rabino Tradbergs. Segundo Eliá, Jacó tinha ficado cego. Ele abençoa e beija Efraim e Manassés. Jacó coloca a mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés, que era o mais velho. E ele abençoa José, dizendo: Deus, diante de quem andaram meus antepassados e que me protegeu, abençoe estes meninos e que eles se multipliquem na terra. A bênção para José é que esses 2 filhos recebam a mesma proteção que ele, Jacó, recebeu. Na verdade, ele não abençoa José, ele abençoa os filhos dele. E o ponto crucial, que eles se multipliquem na terra. Que terra? O Egito? Claro que não. A terra de Israel. Terceira aliá. Mas José não gosta da troca das mãos. Ele corrige Jacó e Jacó discorda. Ambos serão grandes, mas o mais novo será maior. Ele os abençoa a ambos. Desde então e até hoje, os judeus abençoam os seus filhos, dizendo: que Deus os faça como Efraim e Manassés.
E a José ele disse: Deus estará contigo e te fará voltar à terra dos teus antepassados. Ora, ele estava prevendo que todos iriam voltar, mas por que ele diz isso especificamente a José? Aqui eu vou fazer mais um parêntese para dizer que Jacó enfatizou que Deus fará José voltar à terra dos seus antepassados, mas não somente no sentido físico, mas também espiritual, porque a verdade é que Jacó não gostou de ver José, Efraim e Manassés se vestindo e falando como egípcios. Fecha parêntese. José se sente desconfortável com a inversão da ordem dos filhos, lembrando que ele próprio, José, sofreu por ter sido escolhido acima dos seus irmãos. Mas Jacó insiste. Ele não está pensando no momento presente, ele está pensando na história futura e distante do povo judeu. Não nas pequenas dinâmicas familiares, mas no grande projeto nacional de povoar a terra prometida, e na construção da nação, o mérito será mais importante do que a posição na família. Quarta aliá. Jacó chama seus filhos para lhes dizer o que acontecerá com eles. Ele se dirige a cada um individualmente. Ruben, meu primogênito, Simão e Levi, por causa da sua ira, não se apeguem à minha honra. Na verdade, ele não abençoou nem Ruben, nem Simão e nem Levi. Judá, tu salvaste meu filho da destruição. A autoridade não se afastará de ti. Zebulon habitará no litoral. Issacar é um trabalhador poderoso. Ele verá a bondade e a beleza da terra. Dan, o juiz da nação. Jacó quer contar aos seus filhos o que os aguarda no futuro. Ele descreve seus diversos papéis na terra de Israel. Quando construirmos nossa nação, precisaremos de vários talentos. Uma nação precisa de líderes, marinheiros mercantes, agricultores dedicados, justiça. Jacó está afirmando como um fato consumado aos seus filhos como será a situação do povo judeu na terra de Israel. Todos vocês serão incluídos, porque todos os seus talentos são necessários. Todos vocês são diferentes e essenciais. Cada um dos 12 filhos é descrito brevemente em 1 ou 2 versículos, menos 2. Tanto Judá quanto José têm direito a 5 versículos cada um. A liderança foi retirada dos 3 primeiros, Ruben, Simão e Levi, e entregue a Judá e a José. E embora o rei Davi venha de Judá, infelizmente o reino de Israel, as 10 tribos rebeldes, serão conhecidas como Efraim, filho de José. Quinta aliá. O discurso de Jacó para cada filho continua. Gad, um legionário. Asher, pão e iguarias. Naftali, um mensageiro veloz. José enfrentou diversidades, mas com a ajuda do Eterno prevaleceu e foi enormemente abençoado. Com a descrição do futuro papel de Benjamim na próxima aliá, as bênçãos estarão completas. A nação judaica será construída na terra de Israel como resultado dos talentos de todos vocês. Ninguém está de fora, todos estão dentro, ecoando um temor antigo de Jacó com a exclusão de Ismael e de Esaú. Será uma nação de agricultura, poder militar, liderança, abundância, justiça, comércio e negócios. Será uma nação colorida, diversificada e próspera. Esta paraxá contém mais diálogos de nossos avós, dos nossos patriarcas, do que qualquer outra paraxá.
Abraão fala pouco, Isaac menos ainda. Aqui Jacó fala muito. E tudo gira em torno de um único tema. Jacó se empenha, luta, persevera em sua mensagem. Estamos aqui no Egito apenas temporariamente. A terra de Israel é onde estaremos. Sexta aliá. O fim de Jacó se aproxima. Ele ordena a seus filhos que o enterrem em Marata Marpelá, na caverna de Marpelá, descrevendo em detalhes a aquisição do local por Abraão e o sepultamento de todos os patriarcas e matriarcas ali. Então Jacó morre, José obtém permissão de Faraó para enterrar seu pai em Israel. Uma grande procissão acompanha seu sepultamento e o desejo de Jacó de ser sepultado na terra de Israel então se realiza. Os irmãos agora estão com medo. Talvez a generosidade de José se devesse ao respeito que ele tinha pelo nosso pai. Afinal, ele vivia perguntando se nosso pai ainda estava vivo. O que ele fará conosco agora? Então, ao retornarem do Egito, os irmãos dizem a José que Jacó os ordenou de pedir a ele que perdoasse o pecado que lhes foi cometido por eles. E Jacó então chora ao ouvir isso. Sétima aliá. José argumenta que Deus os trouxe para o Egito para que pudessem sobreviver. José vive o suficiente para ver seus bisnetos na terra do Egito. Perto de morrer, ele faz os seus irmãos prometerem que vão trazer seus ossos para Israel quando forem redimidos. José é generoso e piedoso. Vocês, meus irmãos, não me venderam para cá. Pelo contrário, foi o plano de Deus para salvar nosso povo, colocando a mim na posição de salvar vocês. Isso demonstra generosidade e piedade da parte de José para com seus irmãos e de piedade ao reconhecer a mão de Deus salvando o povo. O único problema é que José estava errado, ao menos em parte. José não foi um instrumento nas mãos de Deus para salvar o povo. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para levar todo o povo judeu para o Egito, para que fossem escravizados pelo próprio homem Faraó, a quem ele, José, tornou fabulosamente poderoso, dominando todo o Egito e escravizando o povo. E então, para serem redimidos em meio a sinais e maravilhas. Claro, a descida do povo judeu para a terra do Egito foi plano de Deus, mas não foi apenas para salvar a família. Era muito maior do que isso. Era um grande plano, o plano dramático que termina com o êxodo do Egito. José, sem saber, foi a causa da descida da nação judaica para o Egito. E ele estava certo ao pensar que era o plano de Deus para salvar a família. Mas é muito maior do que isso. É realmente o plano de Deus estabelecer todo o povo judeu no Egito, mas para que cresça e se torne uma nação e então redimir todo o povo de um só lugar, de uma só vez, para que Deus possa orquestrar a presença de todo o povo judeu, alguns milhões de pessoas, em um só lugar, em um só tempo, no Monte Sinai, para receber a Torá. Este é o plano. José não sabia o que estava por vir. Portanto, nós até podemos perdoá-lo por pensar que ele era um instrumento para salvar o povo ali naquela situação de fome. Mas nós sabemos, quando se trata de compreender os caminhos do eterno, os seres humanos sofrem de miopia severa. Mesmo alguém grandioso como José,
Ele tinha certeza que sua descida e depois a de sua família ao Egito foi planejada por Deus para salvar a família da fome. Mas ele também sofria de miopia, não por falta de visão ampla, mas sim porque nós, seres humanos, por natureza, só conseguimos ver o que está diante de nós, de tão limitada que é a nossa visão. Quanta cautela precisamos ter ao afirmar com certeza nossa compreensão dos caminhos do eterno. Na melhor das hipóteses, somos apenas confusos e míopes. Shavuot Tov.